Moda com Mel. O Rádio Clube de Angra passa a ter mais estilo. Moda com Mel com Melissa Fischer. Olá, sejam muito bem-vindos então a mais um Moda com Mel, um programa quinzenal, mas que desta feita teve uma paragem um bocadinho maior devido à Páscoa. O nosso programa calhava na sexta-feira santa, o motivo pelo qual então teve não 15 dias de paragem, mas um mês. Mas já estamos aqui de regresso, cheias de força, depois destas mini-férias, é que podemos dizer assim, como habitual. Conto então nos estúdios do Rádio Clube de Angra com a Melissa Fischer. Olá, esteja bem-vinda, bem disposta. Olá Andreia, estou e tu, como é que tu estás? Também bem disposta, já sabes que sexta-feira é então sempre sinal de boa disposição, além de ser sinal também de moda com Mel no Rádio Clube de Angra. Eu acho que o segundo motivo devia ter vindo em primeiro. Era. Muito bem. É verdade, Andreia, estamos aqui novamente no programa. E agora os dias já começam a ficar um bocadinho mais bonitos, já nos faz lembrar a primavera, já vimos aqui com ainda uma alegriazinha extra, não é verdade? É verdade, sim senhora. Em relação ao tema, também vai ser assim mais alegre, não é que os outros não sejam alegres, mas vai puxar esta tendência de um solzinho de vez em quando? Eu penso que o tema poderá ter alguma alegria ou não, é um bocado subjetivo, porque tem a ver com o casamento. Achas que não é sempre alegre? Epá, eu adoro casamentos, adoro ir a casamentos. Agora pode não ser alegre, por exemplo, para a noiva, portanto, estou só a brincar. O tema de hoje é época de casamentos aberta em 3, 2, 1. E isso porquê? Porque, como nós sabemos, infelizmente o ano passado tivemos muitos casamentos cancelados, o que fez com que muitos deles transitassem para este ano. E então há casamentos já a acontecer em pleno abril. Houve casamentos em fevereiro, casamentos em março, e eu estava a adiar um bocadinho este tema um bocadinho mais para a frente, mas sendo um ano, continua a ser um segundo ano consecutivo um bocadinho atípico, achei que já estava na altura de falar sobre isso, porque já têm acontecido imensos casamentos. Eu tenho imensos casamentos esse ano devido a isso mesmo, que foram adiados do ano passado para este ano, portanto, e na mesma situação que eu estão mais pessoas. Portanto, é bom falar sobre isso, tentar ver o que é que está na moda, tentar ver como é que podemos dar a volta à situação, a tantos casamentos, por exemplo, como é que podemos fazer para estarmos sempre bem. Exatamente, porque esta é sempre uma dúvida, qualquer que seja o ano, não é? E como estavas a dizer, partiu da tua experiência pessoal, se calhar também tendo em conta as alturas, enfim, um casamento em maio, isto falando para as mulheres, porque os homens estão sempre um bocadinho safos nisso, não é? É só a gravata que vai mudando. É bom porque o fato é sempre quente de verão, portanto eles devem estar felicíssimos com os casamentos que estão a acontecer antes. É verdade, mas como estava a dizer, aqui por exemplo a época, não é? Um casamento em maio, não é a mesma coisa do que um casamento em agosto, não é? Maio, abril, maio, torna as coisas um bocadinho mais complicadas para os nossos lados, não é? Exatamente. Então vou falar aqui de 5 dicas assim gerais do que é que se está a usar mais este ano também, falando em moda e trazendo um bocadinho a moda aqui aos nossos casórios. E posso já começar com o primeiro tópico? Exatamente, chuta. Então o primeiro tópico fala de cetim. O cetim está super na moda. O cetim é aquele tecido um bocadinho complicado porque é um tecido que marca muito, portanto há muitas pessoas que se sentem desconfortáveis com o cetim, é normal. Contudo, o cetim é muito bom para este tipo de casamentos. Estávamos a falar, os casamentos em que ainda não faz muito calor. Eu não aconselho o cetim em pleno agosto, por exemplo, porque depois transpiramos e é um tecido que marca as marcas de transpiração. Muito, bastante. Ia dizer isso. Mas por agora, por exemplo, o casamento em maio ou em abril, que ainda há casamento ainda neste mês, é bastante adequado, é bonito e tem-se visto com mangas compridas. Portanto, é bom para juntar o cetim e as mangas compridas aos casamentos nestas meias estações, tanto agora como os casamentos em outubro, por exemplo. Apostem no cetim, está super na moda, para quem gosta de usar. Fica então aqui a primeira dica, só relembrar aqui aos nossos ouvintes, ou às nossas ouvintes, que este programa se calhar é um bocadinho mais para elas, detalhado para elas. Estamos então, a Melissa está a dar dicas para vestidos a usar nos casamentos. Já ouvimos a primeira dica, vamos à segunda. A segunda dica é que devem apostar mais do que nunca, que tem vindo a ser um sinal de cada vez mais elegância, devem apostar mais do que nunca em vestidos compridos. Porquê? Pelo mesmo motivo que já mencionei no tópico anterior, devido à época em que nos inserimos, por exemplo, o casamento em abril ainda faz algum frio, e não só por causa disso, devido ao Covid, os casamentos começaram mais cedo e tudo mais, não é?
Só que os nossos bronzes, os bronzes ainda não estão presentes, Nada, certamente. nada. Então, para quem já é muito branco, Pronto. Há pessoas que têm o dom de já estarem bronzeadas, serem bronzeadas com um ou todo dois ano. banhos, Ou com um ou conseguem dois banhos, exato. alinhar isso. Aproveitaram aqueles bons dias que fizeram em março. Mas para quem gosta de ter algum bronze para usar em casamentos, porque nós usamos sempre, gostamos de estar on flick, não é? É uma boa forma de disfarçar as pernocas mais branquinhas que ainda não apanharam sol, especialmente porque agora começam a entrar já as sandálias. Para os casamentos já não se vêem tanto sapatos nem nada do género, portanto as sandálias não pedem meias de vidro, as meias de vidro também já não, às vezes já faz calor, não é? E faz com que as nossas perninhas brancas tenham algum realce. Portanto, o ideal é usar vestidos compridos, aproveitar que estão na moda e juntar o útil ao agradável. Vestidos compridos podem ser justos, estão-se a usar imenso, especialmente se forem em cetim, como eu mencionei há bocadinho. E depois também existem os estilo princesa, que são justinhos em cima e depois abrem e são bastante largos em baixo. São sempre bonitos e estão outra vez na moda. Achei bastante interessante essa tua dica, porque muitas vezes os vestidos compridos e os curtos nós associamos, se o casamento é de dia, se o casamento é de noite, se bem que isso é sempre um bocadinho complicado, porque nós acabamos todos, regra geral, o casamento bem à noite e, para não dizer alguns, à madrugada. Se bem que neste momento não é permitido, não é? Como estamos em estado de emergência, à meia-noite tem que encerrar, pelo menos. É uma Cinderela. É tudo Cinderelas para casa, tudo vira Mas é Cinderela. interessante que tu falas nisso, Andréia, porque eu acho que ainda há tantos tabus relativamente ao tema casamentos e o que vestir a indumentária. E o que tem de ser e o que não tem de ser. Exato. Achas que Eu acho é importante quebrar? E acho que é importante quebrar, é isso mesmo. O vestir vermelho, por exemplo. Há coisas que muitas noivas já são bastante, pronto, para a frentex, como dizemos cá, não é? Mas há outras que ainda são um bocado tradicionais e eu respeito, mas acho que há coisas que têm que ser ultrapassadas. E essa coisa de vestidos compridos de dia, à noite, estação, etc. Epá, usem o que gostem, não é por aí. Muito bem. Sim, senhora, vamos então a mais uma dica. Vamos para a terceira, isto em relação a casamentos. A terceira dica é que apostem bastante nos plissados. O tecido plissado está de volta, meninas. Esteve ausente durante bastante tempo, mas voltou em força para as coleções de vestidos de cerimónia deste ano. E os plissados têm vindo com um material elástico e um bocadinho abrilhantado. Outra coisa que também não se usava muito era um vestido assim, tecidos metálicos, por exemplo, e vão-se ver bastante este ano nesta estação. Uma boa forma, além do plissado ser giro, tem uma grande vantagem, era isso que eu ia dizer, que é ideal para muitos tipos de corpos. Disfarça aquelas gordurinhas, por exemplo, o tecido já é bastante trabalhado, pode ser um vestido bastante simples e, além disso, como é normalmente um material elástico, é muito confortável. Portanto, é uma boa sugestão. Para as meninas que não gostem muito de cetim, este material se calhar já é mais adequado. Mas calhar para quem tem uma manca mais larga também tem que ter algum cuidado, porque normalmente são um feito que tende acaba por a alargar largar. um bocadinho, é verdade. É uma forma de... têm que tentar ajustar ao seu corpo e sentirem-se bem com isso. Muito bem. Vamos mais a uma dica, que é a quarta. A quarta dica é que os vestidos abaixo do joelho nunca passam de moda, isto é tipo um mandamento, são sempre elegantes, com folhos, sem folhos, com decotes, sem decotes, justos pelo joelho ou um bocadinho abaixo, são muito elegantes. Vestidos acima do joelho muito curtos, já não tanto, podem, se calhar uma adolescente, algo assim, mas em senhoras já adultas não fica muito elegante. De forma geral, optem pelo corte um bocadinho abaixo do joelho, vão ver que rende muito mais, depois com o salto fica muito mais elegante. Muito bem, vamos à última dica e quinta deste programa. A quinta dica tem a ver com as cores. Entre todas as cores que se vão ver este ano, que são imensas, é primavera, é verão, a pé de cor, mas já há aqui um destaque entre três cores em vestidos de cerimónias. Um deles é o azul, que o azul está sempre presente, digamos assim, está sempre na moda, mas este ano o azul bebê, especialmente, e o azul, aquele azul muito forte. Depois o verde esmeralda e por último o laranja, mas um laranja não assim mesmo a cor da fruta, mas um laranja telha. Esta cor está super na moda e é muito bonita, especialmente para essa transição de estações. E fica bem em pessoas branquinhas ou em pessoas mais morenas, é uma boa cor para apostarem.
Estão então dadas as dicas em relação a vestidos, neste caso para... Tens mais uma? Tem uma dica geral. Tens uma dica geral, desculpa, então estamos a fazer sinal. Então, antes de... Eu ia pedir para fazeres um resumo, mas então podes já falar sobre essa dica geral, se calhar fica mais organizado assim. Sim, a dica geral tem a ver com aqui alguns conceitos que eu isto já é um bocadinho do meu gosto pessoal, não é? Optem por simplicidade, evitem aqueles vestidos com muitas pedras, com transparências e pedras por cima e muitas rendas, cabelos muito armados. Atualmente o mais simples é mais bonito, mais confortável, e um cabelo, por exemplo, apanhado ou com uma trança fica muito mais elegante do que aquelas ondas todas apanhadas em caracóis e etc. Outra sugestão é que, ao pensarem que o vermelho é a cor pior que se pode usar em casamentos, isto não é verdade, o preto é bem pior. Eu acho que o preto é uma cor tão triste e um bocadinho mais pronto, há pessoas que usam e que depois conseguem acessorizar e fica bem, mas é uma cor que eu acho que deve ser mais evitada do que o vermelho, por exemplo. Por último, para quem tem muitos casamentos e está a ver que não consegue chegar a todos a ter roupa para tudo, às vezes é impossível, é uma boa altura para irem buscar vestidos ao passado e tentarem reutilizá-los. Comprem e invistam só em, por exemplo, 1 ou 2 pares de sapatos e uma ou duas pochetes, uma em dourado, uma em prateado, por exemplo, e depois conjuguem com todos os vestidos e acabam por fazer um styling diferente para cada um e fica giro e gastam menos dinheiro. Muito bem, agora sim, então vou continuar naquilo que estava a dizer. Estamos então a falar sobre, a Melissa esteve a dar dicas sobre vestidos de cerimónia, neste caso mais direcionados para casamentos, para as convidadas, não é este o foco do nosso programa hoje. Eu ia-te pedir, tal como costumamos fazer nos outros programas, que fizesses um apanhado e uma síntese então das dicas que tu deste sobre este tema. Claro que sim. A primeira é que o cetim está super na moda. Em segundo lugar, falei que os vestidos compridos são must-have para estes casamentos todos deste ano. Em terceiro lugar, falei que os plissados voltaram do passado para o nosso presente e muito bem. Em quarto lugar, falei que os vestidos abaixo do joelho nunca passam de moda e devem usar e abusar. E por último, falei que as cores mais trend, ou seja, mais na moda deste ano para vestidos de cerimónia são o laranja telha, o azul bebê e o verde esmeralda. Muito bem. Referiste no início deste programa e pelo que percebemos, portanto, és adepta de casamentos? Claro que sim. Tens bastantes. Celebrar o amor, claro. E depois beber um bocadinho. Essa parte eu gosto, por acaso gosto bastante. Também porque já atingi uma idade em que já tenho amigas a casarem. Só que ias dizer outra coisa, mas estava... Só que já estavas a pensar no casamento. No meu? Não, ainda está muito longe. Não, mas já chegámos a uma fase em que as nossas amigas já se estão a casar, já estamos naquela faixa etária em que não vamos ao casamento dos amigos dos pais, mas sim ao dos nossos amigos e torna-se muito mais especial. Eu confesso que sempre gostei de casamentos, acho bonito, se bem que este ano tenho 11, portanto... A roupa já está toda escolhida, puseste em prática as tuas próprias Exato, dicas. Exato, sim senhora, só comprei 3 vestidos para 11 casamentos. Ok, uma já está. 2 pares de sapatos. E okay. De resto, vou economizar, usar sapatos que já tinha também de antes, tudo sandálias, não gosto já de sapatos fechados para casamentos, já estamos em abril, para mim já não dá. Talvez no casamento lá para dezembro, porque eu tenho em dezembro, mas por agora sandálias e depois vou conciliar tudo. Fui ao armário buscar alguns vestidos e macacões, que também se vê bastante ainda em casamentos, e vou tentar me safar com o que tenho, porque se eu comprasse 11 vestidos, meu Deus. Seria bastante. Sabes qual é o problema dos dias de hoje, nos últimos anos, comparativamente a anos muito lá para trás? Não digo muito lá para trás, mas... É que não queremos repetir nada. Sim, mas porquê? Porque há redes sociais e ficam vistos. E também, não achas? Eu acho que é um bocadinho isso. Acho que é verdade, tens razão. Antes o mesmo vestido que comprávamos, íamos ao casamento da prima, se calhar ainda íamos ao casamento da amiga da mãe e ainda uma procissão. Exatamente. Hoje em dia não. E tal como nós temos casamentos em comum, não é aqui segredo nenhum. O que é que acontece? Vamos ter o mesmo grupo em vários casamentos, já viste? Não podemos... Exato.
Olha aquela com o vestido. Que vergonha. Estou a brincar, não. não. Não fiquem assim, se É. tiverem que repetir vestidos. Exatamente. O truque é sempre, eu digo sempre, e eu aplico isso na minha vida pessoal, e tu sabes, tu fora daqui és amiga e sabes disso. Eu nunca repito a mesma roupa de forma igual. Mas isso não quer dizer que eu use uma roupa e coloco fora, não é nada disso. Apenas Conjugas faço um styling de formas sempre diferentes. Isso aplica-se nos casamentos. Troquem de sapatos, troquem de De penteado, acessórios, maquiagem, exato. e pronto. Muito bem. Uma roupagem nova. É verdade. Sim, senhora. Melissa, muito obrigada uma vez mais por ter estado aqui nos estúdios do Rádio Clube de Angra. A Moda com Mel regressa daqui a 15 dias à cena da sua rádio. Obrigada e beijinhos. Obrigada eu, André. Foi um gosto. Beijinho. Moda com Mel. O Rádio Clube de Angra passa a ter mais estilo. Moda com Mel com Melissa Fischer.